partir da conversa não, né, da rápida pesquisa no WhatsApp do nosso grupo de fanzinoteca, que aí a gente repassou o livro Zines no Cárcere, né, eu também acabei fazendo uma pesquisa e descobri esse site que é o Sprout Distro. É um distribuidor, o Sprout seria broto em inglês, né? Então é um broto, algo que está em crescimento. Ele distribui inícios, né, de trabalhos para que as pessoas consigam elaborar suas questões de acordo com as necessidades. E esse é um site especificamente que trabalha com zines, mas também ele tem uma verve anárquica. Anárquica no sentido de tentar, é, deixa eu ver aqui, aqui about, né? De tentar trabalhar as questões que as sociedades relegaram, né? Deixaram de escanteio. Né? Então aqui ele diz que o Zine Distro é um zine anarquista, distribuidor e publicador, baseado no território correntemente ocupado e conhecido como Estados Unidos. Eles fazem essa crítica, né, de que na verdade nós viemos para os territórios inexplorados das Américas e os ocupamos, né? Não houve na verdade uma fundação, e sim uma ocupação forçada. Bom, enfim, aqui já começa o tom crítico, né? Nós distribuímos os zines como uma maneira de contribuir para o aumento e a proliferação de projetos e resistências anárquicas. O anárquico aqui não tem que ser visto como bagunça, né? Se a gente lembrar o Henry David Thoreau, o anarquista norte-americano, né, um dos fundadores, digamos assim, do anarquismo pacifista, né, que influenciou Gandhi, depois influenciou também Martin Luther King. Ele foi preso porque o Thoreau foi preso porque se recusou a pagar os impostos numa época que os Estados Unidos estavam em guerra, guerra interna, ou contra o México, ou eu acho que era isso mesmo, ou uma guerra de secessão, eu não vou lembrar agora. Mas ele se recusou e foi preso, e dentro escreveu o Libelo, né, que é o livro Desobediência Civil. Então virou um marco. Então o anarquismo aqui significa você não se submeter ao governo e trabalhar em comunidade para suprir as questões. Claro que num sistema atual, ou no sistema em que o ser humano se encontra, a hierarquia, as organizações são necessárias, né? Porque o ser humano precisa de leis, porque ele não consegue se limitar, né? O ego faz com que ele avance além dos limites da sua liberdade, né? Virando libertinagem e agredindo os outros. Né? Enfim, mais ou menos isso. Mas o anarquismo consiste em pensar e repensar essas questões do governo, né? De que também ele não trabalha dessa forma, embora teoricamente seja para ser, e acaba sendo corrupto, né? O corruptor. E aí tem essas questões. O site aqui continua. Né? Nós primariamente distribuímos zines via website e em eventos, né? Pessoalmente, em eventos como feiras, festas e outros. Nós também fazemos pequenos de envios, né? De pedidos de zines a lugares que, que, que não sejam de fácil acesso. Né? E aí eles vão falando mais aqui. Só que é interessante porque existem categorias de zines aqui. Né? Então eu vou até diminuir o tamanho aqui para visualização. Vocês veem que as categorias são muitas. Aqui estão do lado. Né? Várias categorias estão listadas. Né? Então são várias categorias, né? Como responsabilidade e consentimento, antiopressão, ação direta, faça você mesmo, do it yourself, história, legal, organização, prisões, segurança, teorias. E aí você clica, por exemplo, em Theory, né? E aí entram esses zines, a listagem, cada uma das categorias tem uma listagem de zines que você pode ler em PDF e alguns deles você baixa também em PDF, né? E do lado da descrição do sumário de cada um dos fanzines tem a capa, né?
a imagem da capa do fanzine para vocês saberem, né? Então, por exemplo, uma resposta anarquista aos nihilistas, aí tem o fanzine aqui, né? Aí você clica nele, né? E tem a possibilidade de abrir o PDF. Então todas as categorias têm seus fanzines respectivos, né? Está demorando um pouco para abrir aqui, mas enfim, porque está indo para o PDF, né? E aí você abre o fanzine e pode ler os ensaios ou baixá-lo, né? Então é assim que funcionam as categorias dos fanzines deste site. Mas eu abri algumas já para a gente ir verificando. Por exemplo, tem um aqui que é recente, que tem a ver com saúde mental, né? Aqui tem um que é, deixa eu ver esse aqui, Cheer Book Radical. Ah, sim, esse aqui é das comunidades em apologia, né, às comunidades GBLT. Então é um trabalho queer, anarchic. Tem um trabalho com eles, né, com as minorias, né, que tem a ver com os gêneros sexuais. Deixa eu ver outros. Aqui tem esse aqui tem a ver com anarquismo e ecologia, né? Então você vê que tem colagens, são bem fanzines, mas instrutivos nesse sentido, né? Então coloca muito em pauta essas questões de âmbito atuais, mas também num viés daquele de contestação total, né? Tem outro aqui, como fazer remédios a partir de ervas, primeiros, como se fossem uns trabalhos iniciais para isso, né? Alguns são quase como livretos, né? Esse aqui, Colonização e Decolonização, também, um manual para a liberação indígena no século XXI. Né? Interessante essa bandeira do Canadá, então já mostra mais ou menos não, isso aqui é explícito de onde vem esse fanzine em especial, né, em específico, né? Ou qual a equipe ou o grupo que o fez, né? E aqui tem todo um trabalho de informação com relação a isso. Vocês podem ver que é um fanzine como se fossem panfletos, né? Mas são fanzines, né? Escrevendo a prisioneiros, para pessoas que estão presas, então também auxilia o pessoal que está na prisão, aqueles que recebam cartas, né? Tem um pouco disso também, aqui, escrever cartas para eles, né? Um auxílio de outra maneira, né? Que seja. É interessante também verificar essas questões. Eu não cheguei a ler detidamente como seria isso, né? Mas aqui diz, por exemplo, você se apresenta, diz seu nome, locação, compartilha algumas atualizações. É um meio de mostrar que as pessoas estão preocupadas também com quem está nesse sistema, né? Aí tem outros aqui. How to Start a Prison Books Collective. É interessante aqui, é como começar um livro coletivo na prisão. Bom, então esse fanzine em específico, ele é radical, né? Ele trabalha essa questão de que o complexo industrial de prisões ele fomenta, na verdade, os males, né, para os que estão lá presos. E aí o intuito desse fanzine, mesmo dos grupos de muitos grupos anarquistas, tem a ver com a liberação deles. Mas ele faz as críticas aqui, né? O interesse dos governos, das indústrias, do uso de policiamento, de aprisionamento, como soluções econômicas, sociais e como soluções dos problemas econômicos, sociais, políticos, seria aprisionar as pessoas. Claro que num sistema como nós estamos, em que existem normas, leis, regras, a liberdade, enfim, a liberdade tem um limite também, né? Você não pode agredir os outros, você, por exemplo, não pode tomar no nosso sistema objetos e coisas, enfim, do outro. Isso é um roubo, isso requer um policiamento, requer um aprisionamento. Bom, tudo isso aí decorre de um sistema que nós desenvolvemos, né? E aí, para o pessoal desse conteúdo anarquista, a visão deles é uma visão crítica com esse sistema, né? Então isso pode ser discutido, obviamente, a um nível até filosófico, né? Mas que
tanto que a relação que eu fiz e que eu faço desses fanzines, né, e desse site com o livro do Zines no Cárcere, né, a relação que eu fiz para poder elaborar esses dois vídeos, justamente é porque o livro Zines no Cárcere mostra as possibilidades que as pessoas que estão presas têm de desenvolver suas faculdades e reintegrar a sociedade, né? Pelas pessoas que aplicam esses cursos, fanzines, quadrinhos, etc., essas oficinas. Mas são pessoas de boa vontade. Mas o sistema carcerário no qual elas estão, aquelas pessoas, é mostrado no livro Zines no Cárcere, pelas narrativas, que é um sistema opressor, que é um sistema violento. Não se mostra, tirando os cursos e as oficinas, não se mostra uma restituição, uma vontade do Estado de restituir as pessoas, né, à sociedade. Na verdade, os demove dessa vontade, mantendo uma vontade de raiva, de ódio, de vingança. Então é problemática toda a situação, né? Por isso, talvez não, por isso que existem grupos que são contrários, né, às cadeias, às prisões. Mas é todo um complexo, é uma teia muito complexa. Nós estamos vivendo num sistema complexo em que tudo deveria ser modificado, mesmo o sistema educacional, né? Então eu só estou mostrando para vocês aqui que tem, né, tem esses libelos, né, esses fanzines que trabalham essas temáticas graves, né, do nosso sistema social, aprisional, da justiça, né? E alguns fanzines, esse aqui, por exemplo, traz também esses libelos, mas traz algo sobre o veganismo, né? Mas traz muita crítica ao sistema judiciário, à polícia, ao policiamento, à violência, né? Então, e tem esse aqui também que trabalha trabalha denunciando enfim, os estupradores, né, as violências. E parece que tem uma crítica ao FBI também, mas é preciso ler melhor. Eu não li os fanzines, né, só estou vendo em último momento aqui, rapidamente, para divulgar para vocês, né? Mas, por exemplo, aqui no final, recapitulando a estratégia da FBI, dividir e conquistar o movimento, isolando os participantes mais combativos, né? Stage Manage, gerenciando os entrapments, eu não lembro o que é, de alvos vulneráveis como periféricos, usar essas prisões para deslegitimizar tudo, exceto tudo, but the most dócil, mas o mais dócil, tudo exceto o mais dócil, deslegitimando tudo e menos o que é dócil, e justificar o aumento da violência, justificar a necessidade da violência da polícia. Quer dizer, aqui tem uma crítica, obviamente, também às estratégias usadas, né, pelo FBI. Os zines anárquicos têm essas prerrogativas mais drásticas, né? Caso vocês tenham curiosidade, entrar no site, né, que é Sprawl Distro. Eu vou deixar depois na divulgação. Bem, então está aí essa relação com o livro, né, e esse site em específico. O livro está aqui, né, Zines no Cárcere, e esse site que traz fanzines de vários temas, né, anárquicos ou outros como esses, que vocês podem conhecer e acessar. E essa relação que eu fiz quando eu fui fazer a pesquisa de fanzines que tem a ver com prisões, com cadeias, né, que tem nesse site em específico vários zines anárquicos depondo contra o sistema carcerário prisional. E enquanto eu fazia a pesquisa, né, do livro Zines no Cárcere, né, tendo a ver também com o site Sprawl Distro, né, que é o site de distribuição de fanzines
anárquicos e também com relação à crítica dos sistemas prisionais, eu descobri esse artigo no site do ResearchGate.net, que é o portal de pesquisa.net, que é o artigo Fanzine como uma ferramenta de expressão artística em contextos prisionais, dois pontos. A artografia, né, visual com um grupo de prisioneiros no módulo 6, na penitenciária Albolote, penitenciária central Albolote, na Espanha. Né? A ortografia ela tem a ver com uma metodologia de pesquisa educacional que se baseia na arte da formação do artista, pesquisador e professor, que está sendo cada vez mais utilizada. Né? Então, esse artigo ele tem um resumo, um abstract, e eu cheguei a pedi-lo, porque ele é enviado gratuitamente para quem requer o texto, né? O artigo Full Text Requested. Eu pedi, mas ainda não recebi, então assim que eu receber eu vou dar uma olhada. Mas para vocês verem essas relações, né? Que interessantes, porque o fanzine está realmente cada vez mais sendo usado em todas as circunstâncias artísticas, de expressão e também didáticas do ensino, e também na área anárquica, né? Bem como o livro Os Zines no Cárcere, e igualmente agora, como vocês estão vendo, nesse trabalho instigante aqui, utilizado num contexto como ferramenta artística numa prisão, né? Na Espanha. Então é isso, eu quis trazer para vocês, né? Essas reflexões para a gente cada vez mais entender o universo dos fanzines e suas possibilidades paratópicas. São visões, mas também são interessantes particularidades de temáticas em que os zines podem trabalhar, né, em todas essas instâncias, para vocês verem a diversidade e potencial que os fanzines têm. É isso, até um próximo Gazine. Obrigado.